Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui, eu, Ruth Costa, Caio Tavares. Tudo bom, pessoal? Como é que vão? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa imobiliária. Isso aí. A gente vai contar um pouquinho de como aconteceu a Agiliza, como iniciou e claro que para contar do início, temos que contar com o nosso fundador, o Caio Tavares, porque foi ele que iniciou todo esse projeto, desenvolveu a Agiliza. Mas antes de saber como foi a Agiliza, conta um pouquinho pra gente da onde que você tirou a ideia de ser corretor, de entrar para esse ramo, que é uma pergunta que eu imagino que todos tenham curiosidade, né? Vamos lá, Ruth. Eu trabalhava numa metalúrgica, a qual minha situação financeira não estava comportando os gastos familiares. E um grande amigo meu chegou em mim e falou o seguinte: Caio, eu estou no ramo imobiliário, esse ramo é para você. Você é um vendedor e você não sabe. E ele me chamou para fazer um teste. Vem trabalhar comigo no plantão. Eu comecei trabalhando com ele no plantão e assim, primeiro mês eu vendi, segundo mês eu vendi, terceiro mês eu vendi. E eu fui criando expectativa do ramo imobiliário. Eu falei, meu, isso aqui é pra mim. Ah, que Isso aqui é legal. pra mim. Nossa, e você permaneceu por quanto tempo no plantão? A partir do momento que você percebeu que era para você, como é que você desenvolveu isso? O meu desejo de crescimento, eu não tinha ele antes de trabalhar nesse ramo. Eu comecei a trabalhar nesse ramo para poder rentabilizar melhor a minha família, estruturar, poder dar uma vida melhor. Mas, através dessa indicação que eu tive, eu pude entender o crescimento desse mercado. E eu fiz o seguinte: eu trabalhei um ano mais ou menos no plantão e eu quis me especializar em outra área, que era a área de terceiros, imobiliárias de bairro, onde tem atendimento um pouco melhor, que você tem uma credibilidade um pouco maior em buscar imóveis proprietários, a facilidade de você ter mais clientes. Você entendeu? Seria já assim mais você e o cliente, né? Porque no plantão é mais o plantão que busca clientes, né? Geralmente é assim. É que o plantão, às vezes, você fica um pouco limitado, né? E assim, você trabalhando na rua, você consegue buscar muito isso. Porque assim, hoje se você der uma volta no seu bairro, você vai ver placas de imobiliárias de imóveis. Imóvel vendendo, imóvel alugando. Aí eu falei, meu, eu tô no mercado que ele é muito expansivo. Então eu quero crescer junto com ele. Nossa, interessante. Mas assim, você passou do plantão para trabalhar em imóveis de terceiros, e daí o que que fez você pensar em mudar, abrir o seu próprio escritório? Eu trabalhava numa imobiliária e lá tinha um grande amigo meu. Ele chegou em mim e falou assim: Meu, você está trabalhando para os outros, mas você vai ter a sua. Você tem uma energia, você consegue fazer as coisas. Você é um dos corretores que vende todo mês. Então, logo, logo você vai ter sua imobiliária. Então, ele viu um grande potencial em mim. Ele falou assim: Caio, você está trabalhando na imobiliária X, mas você tem que montar a sua. Aí foi que despertou o desejo. Eu falei assim: Meu, porque às vezes a gente não enxerga o potencial que a gente tem, né? Ah, é verdade. Às vezes precisa alguém dar um estalo assim na gente, né? E a gente às vezes acorda. Qual foi o momento decisivo que você falou assim, vou abrir meu escritório, e como foi esse processo de abrir o seu Foi escritório? através dessa mensagem que eu recebi do meu colega. Ele deu um start. Falou: Meu, Caio, acorda. Você tem muito potencial e você vai crescer muito, mas você precisa tomar coragem, que é a parte difícil, né? Parte difícil. Mas aí você resolveu abrir seu escritório, e conta pra gente aonde foi, como é que foi abrir o escritório, onde era. Olha, eu trabalhava numa imobiliária e fiquei com desejo de montar meu escritório. Aí eu fui tomar café numa padaria conhecida na Timóteo Penteado. Eu estava tomando café quando eu li pro lado assim, tem um prédio na Timóteo. Quando eu li pro lado lá, aluga-se sala comercial. Eu peguei o telefone, liguei, vi o preço, falei, meu, eu vou montar minha imobiliária. Foi daí que surgiu o desejo de começar, né? A buscar, entender se era isso, se eu deveria montar. E foi tudo que eu pensei foi Foi acontecendo. acontecendo. Ah, que legal. E conta pra gente, nesse momento que você abriu o escritório, quem trabalhava com você? Era você? Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Quando eu montei meu escritório, era eu sozinho.
eu vendia, fazia contrato, financiamento, documentação, que esses anos que eu tive em outras imobiliárias ou até mesmo autônomo sem estar em outra imobiliária, me deu um crescimento em relação a tudo isso. Ah, que legal. E qual era o principal foco lá no seu escritório? Meu principal foco era vendas. Eu sempre gostei de vendas. Essa era meu objetivo. Legal. Então você trabalhava apenas com vendas lá, não fazia locação? Não fazia locação, eu trabalhava com vendas e financiamento, porque eu também sei fazer parte de financiamento, né? Eu vendo tanto para o crédito para quem está comprando o imóvel, vendo o imóvel de quem tem interesse em vender. Ah, legal. Hoje em dia nós trabalhamos, né? Porque eu também sou sócia do Caio. E conta pra gente, na época você não trabalhava com locação e quando você sentiu essa necessidade de trabalhar com locação? Eu estava num grande dilema o seguinte, eu sempre vendi bem e sempre atendi bem meus clientes. Meus clientes são praticamente amigos. E isso daí me resultou no seguinte, eu vendi o imóvel, muitos clientes meus compravam para alugar, aí eu vendi o imóvel, o cara falou assim, aluga para mim. Eu falava, não trabalho com documento, não trabalho com locação, né? Então você começou a sentir a necessidade por causa dos clientes te cobrando, né? Falando, gostava do seu trabalho. Isso. E não tinha quem trabalhasse, é isso não mesmo? Não tinha quem trabalhasse. Aí foi aí, meio essas dificuldades, porque assim, o cliente vai gerando aquela expectativa em você. Você tem que aprender a absorver essas coisas. E o cliente começou a falar, Caio, monta uma imobiliária com administração e locação. Você vai ter uma rentabilidade maior. Foi daí que eu decidi. Vamos puxar esse gancho e conta também um pouquinho pra gente, Caio, quais foram as principais dificuldades até esse processo, até esse período? Como eu trabalhei muito tempo numa imobiliária, eu saí de lá. E automaticamente que eu saí de lá, você tanto deixa quanto traz clientes. Só que você acaba trazendo poucos clientes pela quantidade de clientes que você levou para a imobiliária. Então essa foi a minha dificuldade. Já sabia fazer contrato, sabia olhar toda a documentação, mas foi a dificuldade da gente criar o nome, porque quando você sai da imobiliária, você tem que criar seu nome, e esse período foi dolorido, difícil. Ah, imagino. Realmente, todo comércio que é novo é muito complicado, né? O início é difícil mesmo. Então, Caio, conta pra gente, você sentiu a necessidade de ter locação por causa dos clientes que estavam te pedindo e como foi esse processo para implantar a locação na sua imobiliária? Vamos lá. Eu não era focado em locação, nunca pensei em locação. Nas imobiliárias que eu trabalhei, eu sempre passei clientes meus querendo alugar imóvel. Ruth, você que trabalha com locação, esse cliente pode atender ele, pode fazer a locação. Então eu nunca pensei nisso. Mas diante da dificuldade de você ter uma empresa, eu vi uma válvula de escape. Por quê? A locação ela te dá uma rentabilidade mensal, né? Porque você ganha aquela taxa de administração. E isso vem fazendo a diferença na minha vida. E eu não tinha esse gatilho. Então, através de um almoço com um cliente, ele falou, cara, eu tô comprando esse imóvel, mas eu só compro se você administrar. Eu falei, rapaz, vou ter que administrar. Ele falou, vai ter que administrar. Então, foi daí que eu comecei nesse processo de locação. E como foi esse início? Quem te ajudou? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, pessoal. Eu tive uma estratégia da seguinte maneira. A Ruth, que é minha esposa, ela trabalhava com venda de vestidos. E quando entrou a pandemia, a venda de vestidos delas automaticamente deu aquela travada, né? Porque ela trabalhava com vestidos temáticos. Então eu vi a oportunidade, né? Falei, o cliente chegou, falou isso para mim, então eu acho que eu posso usar a Ruth para trabalhar na parte de administração da locação. Então, Caio, você teve esse início com a locação, sentiu essa necessidade, a sua esposa começou a te ajudar na administração, mas como foi realmente começar a mexer com locação, clientes? Quem te ajudou? Conta pra gente. Eu tive pessoas que me ajudaram, né? Que principalmente começaram a crescer junto comigo, porque não era a minha área de segmento, locação. Então eu tive pessoas que me ajudaram.
porque eu não conseguiria dar conta de venda, financiamento, documentação, porque às vezes eu não faço só uma venda. Às vezes tem um cliente meu que está comprando um imóvel e ele fala, Caio, faz a parte da documentação. Então eu tive que expandir, né? Eu tinha um escritório, eu tive que contratar uma pessoa que me ajudou muito, essa pessoa, esse parceiro, e foi ganhando carteira cada vez mais de administração. Caio, até aqui a gente já percebeu a necessidade que você sentiu de aumentar a sua carteira de locação, de primeiro colocar a locação, né? Porque você nem trabalhava, era apenas vendas. Mas até aqui, conta pra gente qual era o seu maior sonho, o que você esperava. Conta um pouquinho pra gente, Caio. Olha, Ruth, essa parte é bem interessante porque assim, eu não tinha um sonho. Eu só queria crescer, mas eu não tinha um sonho de expandir a Agiliza, porque eu sempre trabalhei na Agiliza e sempre fui Agiliza, né? Aí, através de uma venda, eu vendi um imóvel, aonde nós estamos hoje com a imobiliária, eu vendi esse imóvel para um cliente meu e ele falou assim, Caio, você precisa montar a sua imobiliária nesse local. Você vai crescer, você é uma pessoa que incentiva as pessoas e foi através disso que criou esse desejo. Caio, uma coisa que eu percebi muito assim na sua história é que você teve muitas pessoas que te incentivaram, né? E o que você acha disso? Você acha que é importante uma pessoa às vezes incentivar, ouvir também? Nossa, você fez uma boa pergunta. Eu acho que se não tivesse essas pessoas na minha vida, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque eu nunca tive incentivo, nunca fui uma pessoa incentivada. Meu incentivo era o seguinte, eu preciso comer. Eu preciso comprar uma roupa para o meu filho, eu preciso dar o melhor para o meu filho. Então esse foi o meu incentivo, as minhas próprias lutas. Então, vamos dizer assim, é o básico, né? Você pensava ali, só pagar as contas, você não tinha aquele sonho grande. E algumas pessoas te mostraram que você podia mais, né? Sim, sim. Eu tinha o desejo de sobreviver. O desejo de sobreviver. E eu percebi, conforme as pessoas foram falando da minha personalidade, meu jeito forte em relação a vendas, a treinar pessoas, porque eu sempre fui aquele corretor que sentava na mesa e se eu tivesse que dar um conselho para o cliente e eu pudesse perder a venda, eu preferia dar o conselho. Eu nunca pensei só em venda. Ah, que legal. Muito bom. Isso é raro hoje em dia. Mas assim, voltando aqui, então você sentiu aquele desejo, o cliente te convenceu ou não a vir pro imóvel que ele comprou? Me convenceu. Ele pegou no meu pé e falou assim, você vai montar, você vai montar, você vai montar. Eu falei, caramba, meu, será que isso é pra mim? Porque a gente tem aquela dúvida, né? Sim. Aí a vontade que ele tinha foi passando pra mim e se tornou um desejo, um sonho ardente dentro de mim. Nossa, que legal. Então você resolveu seguir em frente a essa dica que ele te deu e conta pra gente, aí você mudando, né, pra onde estamos hoje, como é a equipe, como que você iniciou? Eu iniciei aqui, eu e minha esposa, e tinha mais um corretor de locação, que ajudou bastante a gente nesse período, né? E eu pensei o seguinte dentro de mim, eu preciso ajudar as pessoas do mesmo jeito que me ajudaram. Eu preciso mostrar a qualidade delas, eu preciso mostrar o empenho que elas têm e muitas vezes elas não vê. E foi daí que eu falei assim, eu preciso ser um formador de bons corretores. Então daí veio o desejo ardente de eu formar uma equipe. Ai, que legal. E depois da gente passar por todos esses processos da Agiliza Imóveis, conta pra gente hoje qual é a sua expectativa em crescimento, o que você busca para a Agiliza? Hoje eu busco crescer a Agiliza da seguinte maneira, treinar as pessoas que nós temos hoje no nosso escritório, como nós temos feito, e tem mostrado o resultado, e ir subindo um degrau de cada vez, né? Porque assim, não é fácil, a gente não tem aquele preparo de 20 anos, a gente está engatinhando, temos 2, 3 anos de Agiliza Imóveis, né? Aqui nesse local a gente tem praticamente 1 ano e meio, então a gente está nessa escada aí crescendo. Muito bom. E é isso, pessoal. A gente mostrou aqui para vocês um breve relato dessa história da Agiliza Imóveis, que é uma curiosidade que muitas pessoas têm e a
a gente resolveu mostrar porque realmente pode inspirar outras pessoas. Eu acho muito legal histórias, eu amo, sempre analiso histórias das pessoas. E você, Caio, quer contar mais alguma coisa? Tem mais alguma dica para dar? Olha, o que eu tenho para falar para vocês hoje, que estão assistindo esse vídeo, é que o ramo imobiliário é um ramo de oportunidades. Eu jamais imaginei que eu poderia chegar aonde eu cheguei, mas isso veio através do quê? De pessoas me incentivando. Então, hoje o meu desejo ardente é que eu cresça a minha equipe e faça ela sonhar, porque às vezes a pessoa vem trabalhar com a gente e ela não tem um sonho de ter um carro, de mudar de vida, e eu consigo mostrar isso para ela, que é possível. Do mesmo modo que mostraram para você, né? Do mesmo modo que mostraram para mim. Isso então, é muito legal. A gente vai repassando o nosso aprendizado, né? Sim. É isso, pessoal. Com certeza a Agiliza Imóveis tem muita visão de crescimento, a gente está buscando muito isso e a gente busca para esse ano crescer ainda mais do que já estamos. E acompanhe aqui, a gente sempre vai postando novidades para vocês, como estamos, sobre a nossa rotina. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E é isso daí, pessoal. Queria agradecer a todos vocês, seguidores que nós estamos lá acompanhando. Nós temos YouTube também, nós temos um canal no YouTube, onde nós apresentamos nosso trabalho, metodologia de trabalho, nosso sistema FlashPag. Para quem não conhece o nosso sistema FlashPag, nós fazemos o pagamento da locação em até 24 horas após o recebimento, né, do inquilino. Então, curtam bastante esse vídeo, comente, dê ideias para a gente, me fale o que a gente precisa melhorar, que aqui a gente está disposto a crescer e eu dependo de você para poder crescer. É isso aí.